Graça e Pai, meus amados irmãos e amigos, mais uma vez o irmão do Lima aqui falando sempre na direção e na orientação de Deus. A palavra de Deus revelada para o nosso coração está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Disse-lhe: não temas, porque mais são que estão conosco do que o que estão com eles. Louvado seja Deus. E nós já temos aprendido perfeitamente que a palavra de Deus ela não vem aleatoriamente, não é por acaso, não é coincidência. Sempre tem um propósito, uma finalidade. Meus amados irmãos, sempre tem um alvo a ser atingido. Nesse momento aqui, nessa ocasião, o alvo a ser atingido era o coração de Geazi, servo de Eliseu, por conta de uma situação que lhes causou pânico, medo, que lhes causou, meus amados irmãos, pavor. Ele ficou desesperado nessa ocasião, porque o rei da Síria, que já tinha feito por diversas vezes tentativa de ataque, armadilha, arapuca contra o povo de Deus, contra o rei de Israel, e Eliseu, Deus tinha revelado a Eliseu tudo aquilo ali que o rei da Síria planejou. O rei ficou enfurecido e veio para atacar o povo de Deus, para atacar Eliseu principalmente, que era aquele que estava revelando os seus segredos para o rei de Israel, para ele se precaver contra as armadilhas que o rei da Síria estava preparando. Naquele momento, o rei da Síria, com seu exército, cercou Dotã, o lugar onde Eliseu estava com seu servo Geazi. E um dia, quando pela manhã Geazi abre a porta e vê, meus amados irmãos, após a porta da cidade, um grande exército preparado, armado até os dentes, por assim dizer, para destruir eles, para acabar com eles. E como ele era uma pessoa natural, um servo natural, que ele não era só servo de Deus, aliás, não era só servo de Eliseu, mas era também um servo de Deus, conhecedor da palavra de Deus, andava com o homem de Deus, o professor dele era um homem de Deus, que por sinal ele deveria ter aprendido muito, e aprendido principalmente na questão da fé, confiança, ousadia, destemido, porém ele não aprendeu. O que percebemos aqui é que ele não aprendeu. Sempre focou nas coisas naturais, sempre focou nos problemas. Não conseguiu, meus amados irmãos, aprender com o seu professor Eliseu. Então aqui nós podemos aprender aqui acerca de dois tipos de crente. Primeiramente, meus amados irmãos, Eliseu, ele ora a Deus pedindo que Deus abra os olhos do seu servo Geazi para que ele veja. E imediatamente, instantaneamente, Deus ele responde à oração de Eliseu e Deus abre os olhos de Geazi e ele vê ali um grande exército de fogo, carruagem de fogo, cercando eles, protegendo eles, que era maior do que o exército do rei da Síria. Nessa ocasião, é lógico que o coração dele foi confortado, sua fé foi ativada, reavivada, meus amados irmãos, mas foi depois que Deus abriu os olhos dele. Porém, veja bem, ele estava com os olhos abertos, mas focando sempre no problema. O medo tomou conta do seu coração. E o que nós podemos aprender aqui com esses dois homens de Deus, com esses dois personagens bíblicos? Os exemplos aqui a ser seguidos, não resta dúvida que é os exemplos de Eliseu. Temos que ter fé, confiança, ser ousado, corajoso, destemido e não focar no problema, mas, meus amados irmãos, na confiança no Deus Criador do céu e da terra, no Deus que é quem nos chamou, que é quem cuida de nós. E os exemplos a ser dispensado aqui são os maus exemplos de Geazi, que sempre teve a sua visão natural, a sua fé restrita, comprometida, deixou a fé, meus amados irmãos, ser abalada e comprometida, deixou o medo ser superior à sua confiança e à sua fé em Deus. Que assim não seja eu e você com esses exemplos de Geazi, mas que seja eu e você com os exemplos de Eliseu, servo de Deus, homem de Deus. Deus abençoe sua vida, guarde essa palavra no seu coração. Tenha confiança em Deus e saiba de uma coisa, que Deus é superior a todo tipo de problema e circunstância e adversidade, e que nós devemos focar e confiar nesse Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, e não nos problemas. Deus abençoe sua vida, guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.